Nesta aula eu vou mostrar como realizar a validação de dados usando Data Annotations na ASP.NET Core. Os atributos Data Annotations eles foram introduzidos na plataforma .NET na sua versão 3.5, como uma forma de adicionar a validação para as classes usadas por aplicações ASP.NET Core. Usando Data Annotations, a validação é aplicada no modelo do domínio, através da definição de atributos e não na interface do usuário. Os atributos de validação eles são assim uma maneira de configurar a validação do modelo, da mesma forma que você faz quando você faz a validação dos campos das tabelas do banco de dados. É bastante similar. E isso vai incluir aplicar restrições, como atribuir tipos de dados ou definir campos obrigatórios. Existem outros tipos de validação, que incluem a aplicação de padrões de dados para impor regras de negócios, como validação de cartão de crédito, número de telefone ou endereço de e-mail. Os atributos de validação tornam a aplicação desses requisitos muito mais simples e fácil de utilizar, porque basta definir os critérios de validação num lugar, que é o model, e isso produz os efeitos em qualquer lugar do modelo que é usado. Qualquer lugar que o modelo for usado, os efeitos são sentidos. E como isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Quando os parâmetros do módulo são usados nas actions, ao popular o objeto do modelo usando os dados que vêm da requisição, o framework MVC ele verifica se o objeto é válido com base nos atributos Data Annotations que foram definidos nas propriedades do modelo. O recurso Data Annotation está disponível no namespace System Component Model Data Annotations. E os principais atributos usados são Required, que vai obrigar a entrada de um campo, Regular Expression, que permite usar expressões regulares, Display, que define o texto que será visível para uma propriedade, String Length, que determina a quantidade máxima de caracteres que poderá ser informada, Data Type, que associa um tipo adicional a uma propriedade, Range, que define um intervalo para uma propriedade, Compare, que permite comparar o conteúdo de duas propriedades, Email Address, que valida o endereço de e-mail, URL, que valida uma URL. Então, dependendo do tipo de propriedade, você vai aplicar o atributo pertinente. Então, eu vou abrir aqui o projeto criado na aula anterior, aqui no Home Controller, onde eu havia definido a validação no controlador, no método ActionCreate, no post, usando o model state. Nessa abordagem, eu defini, fiz uma validação customizada e defini as mensagens de erro. Então, eu vou, nessa aula, o que eu vou fazer? Eu não vou usar a validação usando o model state e vou definir atributos para a validação usando o Data Annotations no model. Tá? Então eu vou comentar esse código aqui da validação usando o model state, tá? E eu vou continuar verificando o model state, porque o Data Annotations ele vai ter um resultado parecido com o model state, só que ele é bem mais fácil de utilizar. Então, eu vou continuar verificando se o estado do modelo é válido. E vou salvar aqui, vou dar um Ctrl Tab aqui e vou aqui no meu modelo de domínio realizar a validação usando os atributos. Para isso eu tenho que definir o namespace using System Component Model Data Annotations. Então eu vou iniciar aqui definindo os atributos para validar fazer a validação no modelo. Então, se eu quiser que um campo seja obrigatório, eu defino o atributo Required. Tá? Isso já é suficiente. Agora, se eu quiser melhorar, eu posso incluir uma mensagem de erro que vai ser exibida ao usuário quando isso ocorrer. Por exemplo, o nome deve ser informado. Eu posso também aplicar mais de uma validação. Então aqui eu defini que o campo, a propriedade nome, não é campo, é propriedade nome, é obrigatória
e essa mensagem de erro vai ser exibida. Vamos supor que eu queira estender, eu quero agora definir, eu vou usar um outro atributo que é o string length. Vamos supor que eu informei um nome, então eu atendi o atributo required, mas agora eu vou reforçar aqui e vou informar que o tamanho aqui é 50. Né? Então esse vai ser o tamanho máximo suportado. Aí eu vou definir o tamanho mínimo. Vamos supor que eu não quero que seja informado um nome com menos de 5 caracteres. Então eu faço isso. Aí se eu quiser exibir uma mensagem de erro, eu venho aqui, erro message. Aqui não tem essa vírgula, né? E aqui, o nome deve ter no mínimo 5 caracteres, certo? E se eu quiser usar, por exemplo, eu tenho também um atributo que é display. Esse atributo, ele é usado para exibir uma informação na view. Então vamos supor, eu vou colocar aqui, name, vou colocar, eu quero que apareça lá, informe o nome do cliente. Ao invés de eu exibir somente o nome do campo, vai aparecer essa mensagem, tá? Então aqui para o sexo, eu vou copiar e colar, vou usar mais ou menos, só não vou exibir aqui o Maximilen, e falar, informe o sexo do cliente. Então o sexo deve ser informado. Então eu estou definindo que a propriedade sexo ela é obrigatória. No e-mail eu vou definir aqui que ele é obrigatório. E agora eu tenho um atributo específico para e-mail, tá? Que é o email address. Então ele vai verificar o formato do e-mail, né? Se eu quiser uma mensagem de erro, quando ele não for atendido, eu vou colocar aqui, e-mail inválido. E a data de nascimento eu também eu vou definir ela apenas como required aqui. Aqui, na data de nascimento, vou colocar aqui, a data de nascimento deve ser informada. Então, esses são os atributos que eu estou aplicando no meu modelo de domínio para fazer a validação. Agora, um outro atributo que eu posso utilizar aqui é um data type. Esse atributo ele faz o seguinte, ele transmite a semântica dos dados ao invés de processá-lo em uma tela e permite que o MVC escolha o modelo de campo certo quando ele for renderizar. Tá? Na verdade, ele não atua muito como uma validação, ele ajuda a View Engine a renderizar o campo aqui. Então eu vou definir aqui um data type e falar que o tipo de dados aqui é dateTime. Posso também usar aqui o atributo com data displayFormat. O displayFormat ele vai exibir o dado formatado. Tá? Aí eu tenho que definir aqui, né? Vou colocar aqui, data format string e eu defino o formato aqui, que geralmente vou colocar entre 0, 2 pontos, dia, mês.
Então, minhas datas elas vão ser formatadas nesse formato aqui. Então, pronto, já usei os atributos para fazer a validação do meu modelo de domínio. Então, o meu controlador, eu comentei o model state e estou verificando o model state aqui. Já posso testar. Tá? Lembrando que a minha view create ela já está com as tags de validação, né? Então vamos ver o resultado aqui e ver se funciona realmente. Então eu vou abrir o formulário. Note que, olha aqui, ó. Deixa eu ir para classe aluno. Note que o display já está funcionando aqui, ó. Informe o nome do cliente. Tá? No nome. E informe o sexo do cliente. É o atributo display, ao invés de exibir somente o nome do campo. Tá? Aqui, vou informar uma data aqui. Vou clicar em criar aluno. Olha lá, ó. O nome deve ser informado, o sexo, o e-mail. Tá? Então vamos pegar o nome. Vamos supor que eu informe aqui Zé. Tá? Eu estou informando o nome. Eu vou submeter. Olha lá, ó. O nome deve ter no mínimo 5 caracteres. Tá? Então esse required foi atendido, mas essa outra validação não. Tá? Então eu tenho que... Agora ele atendeu, tá vendo? Então é assim que funciona a validação. Se eu vim aqui no meu controlador, vou colocar um breakpoint aqui, e eu vou tentar postar aqui o formulário do jeito que está aqui. Então aqui eu tenho duas propriedades inválidas, né? O sexo e o e-mail. Então vamos analisar aqui o conteúdo do model state. Então, ó, vamos ver os valores da view result. Olha lá, ó, o nome está válido, o sexo está inválido, o e-mail está inválido e o nascimento está válido. Exatamente o que eu tenho aqui. Só tenho duas propriedades inválidas e duas válidas. Então é assim que funciona o Data Annotation. Tá? Ele é muito simples de utilizar e a validação feita uma vez no model, tá? Aonde o model for usado, a validação acompanha. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.